Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Amém! Graça e paz, irmãs e irmãos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui hoje e tem algo a te dizer. Portanto, esteja atenta, esteja atento à voz do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça e vamos fazer uma oração inicial. Santo Deus, maravilhoso e eterno, nós te agradecemos por nossa vida, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, por nossa vida. Te pedimos que fale ao nosso coração, Senhor, aquilo que precisamos hoje ouvir de Ti. Abençoa cada família aqui representada, cada homem, mulher, jovem e criança. Em nome de Jesus, aqueles que também estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que Tu abençoe a cada um e que em nome de Jesus Tu possa se fazer presente em todos os momentos em nossa vida. Assim, Senhor Deus, declaramos que somos Teus. Cuida de nós e nos dirige. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com o cântico e em seguida as leituras bíblicas de hoje.
Amém. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, no capítulo 9, dos versos 7 ao 9. Vamos fazer juntos a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 9, dos versos 7 ao 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amém. Vamos orar novamente? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, nos abençoa agora, Senhor, com sabedoria que vem de Ti, para compreendermos a Tua palavra, muito mais do que o texto escrito em nosso idioma, mas aquilo que Tu queres nos dizer. Portanto, nos abençoa e prepara o nosso coração para receber a Tua palavra como uma semente, e que essa semente, encontrando terra fértil, possa germinar, crescer e frutificar abundantemente. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A leitura do Evangelho que fizemos hoje, no capítulo 9, dos versos 7 ao 9, nos traz uma figura bastante conhecida, ou pelo menos bastante mencionada no Novo Testamento, que é Herodes. Herodes nós vemos falar nos Evangelhos e também lá no livro de Atos. Mas, ao contrário do que muitos de nós pensamos, Herodes, esse Herodes que é citado nesses livros, eles são pelo menos 6 Herodes diferentes. Começou com Herodes o Grande, que foi aquele que ordenou o massacre dos inocentes, vocês lembram muito bem, não é? Quando ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que dessa forma pudesse também conseguir matar o Messias. E graças a Deus, claro que ele não conseguiu, mas diz a história que até os próprios filhos dele ele mandou matar, para não correr o risco de perder o seu trono. Ele era o representante do imperador ali naquela região. Mas Herodes o Grande, ele teve 3 filhos. E esses 3 filhos foi que o sucedeu e recebeu cada um deles uma parte das terras. Então, o primeiro, o primogênito, era Herodes Arquelau. Este recebeu a maior parte. Depois, Herodes Antipas, que é este que é citado hoje no Evangelho, e também Herodes Filipe. Então, o reino de Herodes o Grande foi dividido em 4 partes, por isso que Antipas é conhecido como tetrarca. Em algumas Bíblias, inclusive, ele é citado assim neste texto que nós lemos, mas o primeiro, o primogênito, ele recebeu 2 partes. Então, as 4 partes do reino que era de Herodes o Grande foi dividida entre os seus 3 filhos, sendo que o primogênito recebe 2 partes, o Herodes Antipas recebe uma parte e o Herodes Filipe a 4ª parte. Por isso que cada um deles é conhecido como tetrarca, porque eles tinham a 4ª parte de um reino. Eles não eram considerados reis por conta disso, mas eram considerados tetrarcas. E dizem que o Herodes o Grande, o pai desses 3, ele era tão controverso, para vocês terem uma ideia, que uma das esposas dele morreu e ele conservou ela por 7 anos no mel. Naquela época não tinha outras técnicas de conservação de cadáveres, então ele conservou no mel. E, inclusive, durante este período que ela era conservada, diz a história que ele a amava tanto que não queria perdê-la, por isso a conservou. E diz a história que ele até praticava sexo com o cadáver conservado no mel. Você vê como as coisas começaram aí, não é? E o Herodes, que é citado aqui, ele era um dos mais inteligentes, mais bem-sucedidos,
foi um dos seus filhos, mas era o mais odiado pelo povo daquela época. O primogênito, o Herodes Arquelau, ele foi deposto e quem assume o lugar dele é justamente Pôncio Pilatos. Então, para que a gente possa compreender e se localizar no tempo e no espaço, então esse Pôncio Pilatos e esse Herodes Antipas, que nós lemos hoje no texto do Evangelho, foram aqueles que participaram do julgamento de Jesus. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos pelo menos mais 2 Herodes, que é justamente o Agripa, Herodes Agripa. Então, tem o Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. Então, esses 2 Herodes são citados lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esta é toda a dinastia dos Herodes. Hoje nós citamos no texto do Evangelho o Herodes Antipas. Este homem, que era um dos mais odiados dentre todos os Herodes, ele chama as pessoas, chama os seus soldados, os seus servos e pergunta quem é esse que estava ali sendo tão falado e aparecendo tanto. Se fosse nos nossos dias, ele estava na mídia, estava na internet, estava no YouTube, estava no Instagram, em todos os lugares. Então, ele fica instigado porque Jesus está aparecendo tanto. E ele diz assim: João Batista eu decapitei. Quem é este outro que está fazendo tantas coisas? Porque alguns diziam que Jesus era João Batista que ressuscitou. Outros diziam que era Elias e outros ainda diziam que era alguns dos profetas do passado. Então percebam que este texto que nós lemos, ele vem em seguida de um trecho muito belo, um trecho muito bonito, ainda nesse trecho do Evangelho que nós lemos, e consta de 3 milagres. 3 milagres Jesus fez até que chegasse a sua fama a este Herodes Antipas. Então, o primeiro milagre que Jesus fez ali, antes deste texto que nós lemos, foi justamente de acalmar a tempestade. O segundo foi a cura da filha de Jairo. E o terceiro foi a cura daquela mulher enferma, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Então, perceba que 3 coisas impossíveis Jesus realizou ali até que a sua fama chegasse aos ouvidos de Herodes Antipas. 3 impossibilidades. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda faz do impossível possível. Se você tem alguma questão em sua vida, em sua família, alguma questão financeira, alguma questão de saúde, alguma questão familiar, creia que Jesus ainda é aquele que faz do impossível possível. Porque o que é impossível aos nossos olhos, o que é impossível para os homens, Jesus realiza. Deus ainda realiza impossíveis. E eu queria trazer 3 questões acerca desse texto que nós lemos do Evangelho. A primeira é que todos os citados morreram e não ressuscitaram. Então, vocês lembram quem foi citado no texto que nós lemos no Evangelho, né? Elias, João Batista e alguns dos profetas do passado. Então, todos esses citados, eles morreram, mas não ressuscitaram. Claro que todos eles foram importantes ao seu tempo, claro que todos eles prepararam ali o caminho do Senhor, e fica mais evidente ainda para nós que vivemos no Novo Testamento, que vivemos na era da graça, fica mais evidente a ação de João Batista. Mas todos os anteriores também prepararam o caminho de Jesus. E nós sabemos que desde a criação do mundo, desde que tudo foi formado, tudo o que ocorreu foi já uma preparação para que Jesus pudesse estar aqui, para que Deus se fizesse homem e habitasse entre nós e assim pudesse resgatar a nós mesmos pela sua morte na cruz. Mas esses todos, eles não ressuscitaram. Eles foram importantes ao seu tempo, eles fizeram o seu papel, cumpriram aquilo que Deus preparou para que eles cumprissem, mas eles morreram e não ressuscitaram. Em segundo lugar, minhas irmãs e meus irmãos, nós percebemos que todos os que foram citados também no texto que nós lemos no Evangelho
foram predecessores de Jesus. Todos eles viveram antes de Jesus e todos eles prepararam de alguma forma o caminho, prepararam o cenário para que quando Jesus aparecesse, Jesus é que fosse evidenciado. E jamais alguém que conheceu a Jesus poderia sequer imaginar que foi um daqueles que ressuscitaram. Quem conheceu a Jesus e quem conhece a Jesus face a face, quem entregou a sua vida a Jesus, sabe que Jesus é o próprio Deus encarnado. E o terceiro ponto, minhas irmãs e meus irmãos, é que, como nós vimos, Herodes Antipas, ele diz às pessoas que ali estavam conversando com ele, diz: eu quero conhecer esse Jesus. Depois que ele se convence que Jesus não era João Batista ressuscitado, depois que ele se convence que Jesus não era Elias, nenhum dos profetas dos antigos, ele diz: eu quero conhecer Jesus. Em algumas Bíblias diz que ele ansiava conhecer a Jesus, que ele queria conhecer a Jesus, que ele queria se encontrar com Jesus. E é por isso que lá no julgamento de Jesus, nós vemos ele tão interessado em conhecer, em interrogar e em falar com Jesus, porque ele tinha esse interesse. E nós vemos nesse terceiro ponto, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus atrai as pessoas a si. Jesus atrai todos aqueles, mesmo aqueles que se negam em se entregar a Ele, mas de alguma forma eles são atraídos por Jesus. E nós lembramos que se Herodes Antipas tivesse verdadeiramente recebido Jesus em seu coração, os rumos do que ali havia acontecido tinham sido diferentes. Claro que tudo aquilo era o plano de Deus, tudo aquilo estava já preparado para acontecer daquela forma. Mas quando muitos de nós resistimos em conhecer a Jesus e um dia nós nos entregamos ao Senhor, a nossa vida, ela muda completamente. Nós, como nos disse no nosso culto anterior, a nossa ministra Graziele, nenhum de nós fica sendo o mesmo ou a mesma pessoa depois que temos um encontro verdadeiro, face a face com o Senhor. E o resultado deste encontro face a face é justamente, minhas irmãs e meus irmãos, o quarto milagre que nós vemos, que está justamente depois desse texto que lemos. Lembrem-se que todas as vezes que nós vamos à igreja e nós lemos um trecho bíblico, é muito importante que quando cheguemos em casa, nós façamos novamente a leitura, nós meditemos naquele texto que nós refletimos e que nós leiamos os versos anteriores e os versos posteriores ao texto que nós lemos. E tudo isso faz com que a gente compreenda melhor o que foi refletido na igreja. E nós vemos que depois daqueles 3 milagres, depois daquelas 3 impossibilidades que Jesus faz ser possível, que é a primeira, acalmar uma tempestade, até hoje nenhum de nós pode fazer isso. O mar está avançando, não só aqui em João Pessoa, não só em Recife, mas em tantas outras cidades litorâneas, e nós colocamos aqueles diques e nada adianta. Mesmo assim, o mar avança. Nesses últimos dias, nós temos ouvido falar tanto em um tsunami que será gerado pela erupção de um vulcão que está lá na África, na costa africana, e que vai atingir a costa brasileira, e sendo mais atingido, é claro, o Rio Grande do Norte, né, Natal, João Pessoa e principalmente Recife, que está abaixo do nível do mar, e muitos de nós estamos apavorados com essa possibilidade, porque ninguém consegue deter a força da natureza, a não ser o próprio Deus, Jesus Cristo, que naqueles dias disse: acalme-se a tempestade, e ela transformou-se numa bonança. Depois Jesus ressuscita um morto, outro impossível, irmãs e irmãos. E depois Jesus cura uma mulher que era escanteada, que era rejeitada, que vivia à margem da sociedade, não só por ser mulher, mas por ser enferma, há 12 anos com fluxo de sangue. Então, 3 impossíveis que Jesus faz. E o quarto impossível, que é justamente depois do texto que nós lemos,
que é o resultado daqueles que aceitam Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, foi justamente o texto que vocês vão ler também em casa, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, a vida com Cristo é uma vida de fartura. A vida com Cristo é uma vida de prosperidade. A vida com Cristo é uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de harmonia. E mesmo onde não há isso, Ele pode transformar e deixar dessa forma. Jesus acalmou o mar, ressuscitou uma morta, Jesus curou uma mulher doente há muito tempo, e Jesus pode também, como fez antes, multiplicar pães e peixes, que aqui significava muito mais do que simplesmente pães e peixes, e nós já refletimos acerca disso em mensagens anteriores, o significado que tinha e que tem aqueles pães e peixes na vida de cada um. E Jesus ressuscitou, Jesus curou e Jesus acalmou a tempestade e faz ainda hoje. Jesus ainda é o mesmo, é o próprio Deus que quer fazer isso na minha e na sua vida. Mas não faça como Herodes Antipas, não queira conhecer Jesus apenas para tentar negá-lo ou destruí-lo, mas para entregar a sua vida. Não se esqueça, Jesus atrai as pessoas a si. E também nós fomos atraídos a Ele. A própria Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu muito antes e Ele escolheu cada um de nós. Cada um de vocês que estão aqui hoje e que estão também nos acompanhando por nosso canal no YouTube. Deus nos escolheu e quer fazer maravilha na nossa vida. Que você possa entregar a sua vida e experimentar a multiplicação dos pães e peixes na tua vida, na tua família, e que esta multiplicação possa representar, assim como representou naquela época, a saciedade, o matar a fome, o trazer esperança, o tirar as pessoas da miséria, possa também representar na tua vida a reconciliação, a paz, a harmonia familiar, o fortalecimento dos laços matrimoniais, reconciliação de pais e filhos, de amizade e também Deus cuidando da tua vida financeira. Portanto, não esqueça, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração, que Deus possa ter falado hoje ao teu coração, que você possa compreender. Não deixe de fazer as leituras bíblicas dos versos anteriores e os posteriores ao texto que lemos hoje, para que você possa compreender e para que esse texto possa ficar carimbado, tatuado em nosso coração. Feche seus olhos mais uma vez, baixe a sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por nossa família, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa, e te agradecemos por tua palavra hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que seja verdade em nossa vida, que possamos permitir que o Senhor faça o impossível na vida de cada um de nós e que nós tenhamos e experimentemos a sua multiplicação de paz, saúde, amor e prosperidade na nossa vida. É isso que eu desejo para cada um que está aqui hoje, para cada um que está nos acompanhando hoje. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E eu quero convidar você agora para trazer até o altar do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, para que haja mantimento na sua casa. Enquanto cantamos esta canção, traga até o altar seu dízimo e a sua oferta. E você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pode fazer isso através de depósitos ou transferências para a nossa conta corrente no Banco do Brasil. Aí está aparecendo o número da nossa conta e também o número do nosso Pix, bem como também na descrição deste vídeo tem todos os detalhes para que você possa também contribuir com esta obra. Que Deus te abençoe.
Amém. Queremos agradecer cada um de vocês que contribuíram hoje com a Igreja do Senhor. Tenha certeza de que esses recursos são muito importantes e que a igreja necessita para que possa cumprir o papel que o Senhor determinou para ela aqui neste lugar. Que Deus possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Vamos orar agradecendo as ofertas que aqui foram colocadas. Graças te damos, Senhor, por cada irmão e cada irmã que aqui depositou a sua esperança. Em nome de Jesus, multiplica esses recursos e nos dá, Senhor Deus, o discernimento para utilizá-los na edificação do Teu reino e sustento da Tua obra. Em nome de Jesus. Juntos nós dizemos, tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu, Tu damos. Amém. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, estamos chegando ao fim da celebração de hoje, mas o mais importante, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, vizinhos, para que eles também experimentem a palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa e tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.